Henker que vive duas vezes. Capítulo 168. Conjunto 2. O que ele fez durante esse tempo para exalar aquela energia sombria? Da última vez, mesmo sendo arrogante, ele tinha uma energia gentil ao seu redor. Yon-woo queria dizer algo sobre isso, mas achou que os mais velhos fariam algo a respeito sozinhos. Então ficou quieto. Ele entrou no prédio com Fante. Os anciãos lá dentro estavam correndo mais ocupados do que os anciãos lá fora. Uahaha. Mais cedo, nosso Green começou a treinar o penico. Trem-pote. Ei, Green vai estar com fome quando Green acordar. Traga comida rapidamente. Registros. Onde estão os registros? A cor do Green está mudando. Então precisamos anotar. Mas onde eles estão? O que você quer dizer com registros? Diga que é um diário de bebê. Todos os mais velhos sorriam de orelha a orelha. Eles também eram tão barulhentos que pareciam o meio de uma estrada movimentada. Mas no momento em que Yon-woo viu a besta lendária, ele achou que era compreensível. Dois grifos dormiam confortavelmente um ao lado do outro. Com cabeça de falcão e corpo de leão. Um era vermelho e o outro era azul. Então era fácil diferenciá-los. No geral, eles exalavam uma atmosfera sagrada. Os grifos eram conhecidos como os melhores entre as bestas míticas. Ele podia ver as diferentes energias que havia apresentado a eles. Você concluiu com sucesso a missão oculta, teste da tartaruga abissal. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Você ganhou as recompensas, pedaços da carapaça da tartaruga cabeça 30, e, descascamento da cobra cauda. Como recompensa adicional, bênção do espírito azul, temporário, foi alterada para bênção do espírito azul. Sua compreensão da magia espiritual ainda é baixa. Aprenda magia espiritual para evoluir a bênção do espírito azul para um espírito superior. A última missão que ele recebeu das feras lendárias foi concluída. Yon-woo verificou as recompensas que recebeu. Pedaços da carapaça da tartaruga cabeça. Categoria: materiais. Classificação: A++. Quantidade: 30. Resumo: A tartaruga abissal do 11º andar era uma besta lendária feita de uma besta mítica e uma besta mágica. Estes são os pedaços da concha da besta mítica. É um material extremamente durável. Seria um bom material para usar em ferramentas de defesa. Asterisco: este artefato é único. Existe apenas um na torre e está vinculado ao seu dono. Não pode ser compartilhado com mais ninguém. Lançamento da cobra cauda. Categoria: materiais. Classificação: A++. Resumo: a eliminação da besta mágica cresceu pela última vez antes de se tornar uma besta lendária. É resistente e resistente, e tem a característica venenosa que costumava ter antes de evoluir. Isso não pode ser usado sozinho, então deve ser transformado em uma arma. Asterisco: este artefato é único. Existe apenas um na torre e está vinculado ao seu dono. Não pode ser compartilhado com mais ninguém. Esses materiais seriam de grande ajuda. Eu estava sentindo a necessidade de uma ferramenta de defesa e uma arma atualmente. Funcionou bem. Na verdade, as armas que Yon-woo tinha eram armas que os ranqueadores não sentiriam que faltassem. Mas era verdade que quando comparados ao Vigrid, a Eggs e ao Black Bracelet, eles ficaram para trás. E a adaga de Karshina que ele comprou no tutorial ficou cega. Estava quase na hora de jogá-lo fora. Yon-woo estava planejando aumentar os atributos de todos os seus artefatos enquanto fazia isso. E como ele tinha o vazio do dragão do vazio, isso também sobrou. Se ele usasse isso, provavelmente seria criada uma boa arma. Quero encontrar Brahan no 23º andar, mas não posso deixar de subir nos andares. Como havia feito no 20º andar, Yon-woo estava planejando dar tudo o que tinha no 21º andar. A oportunidade de conhecer jogadores no Hall da Fama não foi dada facilmente. Ele queria desafiar todos os jogadores do 165º ao primeiro lugar enquanto estava nisso. Deles, haveria espécies antigas que foram esquecidas e o dono original da espada vampírica de Bathory. Além disso, ele podia ver os antigos 9 reis com quem planejava lutar, então era uma chance que Yon-woo não poderia perder. Deixando todo o resto de lado, seu coração batia mais rápido ao pensar em encontrar alguém que ele não poderia mais. Embora fosse apenas uma ilusão. Esse amigo é quem tomará o lugar da tartaruga abissal? Ele podia ouvir Krung em sua cabeça. Durante meio ano, ele dormiu dentro da pedra filosofal. Ele estava acordado agora porque sentiu uma energia familiar? Hehe, mestre, eu também estou de pé. Então, ele ouviu a voz de Shirp. Parecia que ele havia terminado de se preparar. O processo pode ter sido acelerado quando ele viu a besta lendária. Seja qual for o motivo, Yon-woo se sentiu recebido. Enquanto ele estava treinando no 20º andar, estava tudo bem porque ele tinha Shannon e Haryeong. Mas ele ainda estava preocupado porque eles só dormiam dentro da pedra. Os pensamentos que estavam sendo entregues a ele pareciam bastante satisfeitos. Como você está se sentindo? Muito bom, eu quero voar por aí. Tão bom, eu quero voar por aí. Vou deixar você fazer isso mais tarde, então espere um pouco. Ok. E quanto a Krung? Eu disse para não me chamar assim. Você ainda não decidiu um nome para mim? Não consegui pensar em um bom nome.
Krurung gemeu como se estivesse realmente frustrado. Yeon-woo riu inconscientemente. Ele era um pouco parecido com a personalidade de Enova. Além disso, seu irmão também ficava bravo assim às vezes. Ele achava que as personalidades de todos eram semelhantes às de seu irmão. Como você pode rir nesta situação? Yeon-woo sufocou o riso olhando para Krung. Parecia que ele ficaria muito chateado se o provocasse mais. E eles ainda não foram formalmente contratados um com o outro. Nêmesis. O que? Seu nome. Como é isso? Krunin ficou em silêncio por um momento. Ele parecia estar pensando. Então, ele falou lentamente. É o nome de um deus. Nêmesis era um ser do Olimpo que lidava com vingança. Comparado aos 12 atletas olímpicos como Zeus, ele não era tão poderoso ou tão conhecido. Mas um deus ainda era um deus. Usar o nome deles significava que você pegaria emprestada a autoridade deles. Mas também poderia ser algo que manchasse o nome deles. Portanto, os jogadores tendiam a evitar seus nomes e até mudavam os nomes caso se sobrepusessem. Mas Yeon-woo não pareceu se importar nem um pouco. Os deuses e demônios no 98º andar estão debatendo sobre algo. Alguns deuses não gostam disso. Hermes os está convencendo. Alguns demônios estão olhando para você com olhares interessados. Mensagens sobre deuses e demônios surgiram novamente. Mas Yeon-woo também os ignorou desta vez. Se ele iria ficar feliz ou triste com cada mensagem, preferia simplesmente não falar. Além disso, havia algo que Yeon-woo almejava. O nome de um deus tem poder por si só. Isso porque foi uma bênção que tinha a autoridade, o caráter e a posição do deus. Portanto, se você usasse o nome de um deus, receberia tal bênção. Mas a maioria deles terminou em maldições porque não conseguiram controlar o poder. Porque mesmo que os deuses estivessem presos no 98º andar, eles ainda poderiam usar alguns de seus poderes nos andares inferiores. Por outro lado, se o deus gostasse de você, isso poderia ser uma grande força para você. Era isso que Yeon-woo pretendia. Para pegar emprestado o nome de um deus e para que as bestas míticas recebam sua bênção. Embora eles possam ser amaldiçoados. Eu sou um pouco diferente. Yeon-woo já havia mostrado conquistas nas quais os deuses e demônios estavam interessados. E ele tinha certeza de que poderia continuar a mostrar esse lado de si mesmo no futuro. Especialmente se ele fez coisas que não ultrapassavam os limites da reputação do deus e faziam justiça ao nome do deus. Ele não tinha motivos para não fazer isso. Yeon-woo aumentaria sua fama e eles abençoariam suas bestas míticas. Foi uma espécie de acordo. Nêmesis, você diz. Krurung não conseguiu responder facilmente porque era o nome de um deus. Mas ele achou que a ideia de Yeon-woo não era tão ruim assim. Não, ele gostou. Era um nome perfeito para o que eles estavam tentando fazer. No entanto, o fato de ele poder irritar o deus continuou a deixá-lo desconfortável. Se você não gostar, teremos que ir com Krurung. Acho que você sempre leva as coisas ao extremo. Você estava ciente? Eu sei. Então, sua resposta? Vamos com isso. Então. Jing. O nome do dragão demoníaco foi alterado de Krung para Nêmesis. De acordo com o novo nome, a besta mítica mudará de acordo. TN, dragão mágico, dragão demoníaco, mágico e demoníaco são iguais em coreano. Mas acho que demoníaco é melhor. Nêmesis, dragão demoníaco, reconheceu você como seu dono. Nasceu uma nova besta mítica que nunca existiu na torre. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Você está recebendo karma e recompensas adicionais. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Você está recebendo uma recompensa adicional. A saúde aumenta em 5. O poder mágico aumenta em 7. Aviso, você pegou emprestado o nome de um deus. O deus Nêmesis decidiu permanecer neutro neste caso. O deus Nêmesis estará de olho em você. Tenha cuidado para não sujar o nome do deus. Hermes olha para você com um olhar estranho. Uau! Ele mesmo não conseguia ver porque Krurung, não, Nêmesis, estava dentro da pedra filosofal, mas ele podia sentir que sua base havia mudado bastante. Era mais pesado e mais escuro, como se ele estivesse segurando uma escuridão negra. Nêmesis uivou levemente com um Krehum, como se gostasse do nome. Foi assim que ele o chamou de Krung. Yeon-woo pensou sobre isso por um momento, mas não disse nada. Mas foi um alívio. Ele estava preocupado em como nomeá-lo, porque não tinha criatividade para nomear as coisas. Então ele conheceu apóstolos como Hepburn e Rebeca e pensou nisso. Se ele fosse mudar o nome, deveria apenas fornecer os efeitos adicionais que vieram com ele. E Nêmesis provavelmente trabalharia mais para evitar a ira do deus. No diário, ele era tão orgulhoso quanto forte. Chiuru. Então e eu. Shirp apareceu de repente e bateu as asas na frente de Yeon-woo. Ele estava um pouco maior do que antes, mas seus olhos brilhantes e esperançosos ainda eram tão inocentes como sempre. Que tal a Nike? Nike. Era o nome da deusa da vitória.